Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois de pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios. Palavra da salvação. O livro de Jó, proposto pela liturgia na primeira leitura, é uma longa, profunda e dramática reflexão sobre o mistério do sofrimento humano no Antigo Testamento. É um relato que tem todas as características literárias do monólogo. O protagonista narra na primeira pessoa a sua lamentável situação e descreve a sua luta interior perante a dor, as perdas humanas e materiais, o sofrimento físico e moral, e o vazio da solidão que deve enfrentar. Por isso, já que o autor coloca o leitor do seu escrito diante desta irreversibilidade dos fatos, da precariedade das coisas e da realidade efêmera, parece chegar à conclusão de que é um relato sombrio e pessimista. Mas, na verdade, é um testemunho realista e profundamente existencial sobre a condição humana. No Evangelho, Marcos nos apresenta uma jornada completa do ministério público do Senhor. Lembremos que na semana anterior, Cristo aparecia na sinagoga como pregador, taumaturgo e exorcista. Anunciava a palavra de Deus, didáscalo, fazia milagres, taumaturgo, e expulsava o espírito do mal de uma pessoa, exorcista. Neste caso, realiza outro sinal emblemático com a cura da sogra de Pedro. A fama do Senhor aumenta e os demônios aparentemente o reconhecem, mas eles não podem saber que Cristo é o Filho de Deus encarnado. Se sentem ameaçados, percebem a força que emana da sua pessoa, mas não sabem que Jesus é o Filho de Deus feito homem. Todos os milagres, além daquilo que representam no seu contexto imediato, confirmam a origem divina de Cristo e servem para potencializar a força da sua pregação, mas também são símbolos catequéticos. Os padres da Igreja sempre interpretaram as Escrituras, sobretudo aqueles que tinham uma tradição alegórica, desta maneira. O milagre da sogra de Pedro é um paradigma do mistério da salvação oferecida por Deus em Cristo Jesus.
A mulher prostrada na cama doente é imagem da humanidade caída pelo pecado. E o estado febril que padece manifesta a situação que a deixa imobilizada. Normalmente, a febre é um sintoma, sinal externo, de que alguma coisa não está bem no organismo, ou uma reação externa a qualquer tipo de infecção. Quais são os sintomas da nossa doença interior? O que seria este estado febril? O que infecciona realmente o homem? A febre é a incapacidade de amar que paralisa o ser humano, porque o homem não pode amar. A infecção que nos faz ficar doentes é o pecado. São Paulo ilustra isto muito bem quando diz: querendo fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Nos encontramos, portanto, divididos, levados pelas fraquezas que nos afetam, nos deixamos arrastar pela escravidão do pecado. Às vezes agimos pelos impulsos irracionais, dizemos aquilo que não devemos, machucamos e ferimos os que convivem conosco. Portanto, a verdadeira doença é a ausência de Deus no coração do homem, que é a causa do pecado, e se manifesta de muitas formas, sobretudo através do egoísmo, que é o sinal externo, como o estado febril denota um problema interior no corpo. O egoísmo manifesta que o homem está doente. Viver para si e pensar em que tudo deve girar em torno de si. O egoísmo revela a doença que nos acomete, ou seja, a ausência da vida divina em nós, porque quem tem Deus não pode viver só para si. Deus é amor, porque é comunhão de pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A eterna dança da Trindade se realiza no amor e na entrega plena e definitiva. O texto de Marcos diz que Jesus sai da sinagoga e vai à casa de Pedro. É muito importante isto. A sinagoga representa a antiga aliança, o legalismo, o esforço. A casa de Pedro se representa a comunidade cristã, a igreja, que é o verdadeiro lugar onde se experimenta a força e a graça de Deus em Cristo. Os gestos que utiliza o autor para descrever a ação de Cristo são muito importantes. Jesus se aproxima e toca a sogra de Pedro e a faz levantar. Cristo se aproximou vindo de Deus, passando da antiga para a nova aliança, da sinagoga para a casa de Pedro, e assumiu sobre si com os nossos pecados. Se fez pecado por causa de nós. E nos ressuscitou tocando-nos com a palavra e os sacramentos. A sogra de Pedro representa o ser humano, doente, febril. Qual é o sinal de que uma pessoa está curada? Que se coloca ao serviço dos outros. Certos comportamentos, atitudes, formas de falar revelam que estamos doentes, sempre falando de querer ter e possuir dinheiro. Estamos doentes. Sempre falando com palavrões. Estamos doentes. Sempre expressando as nossas baixas paixões. Estamos doentes. A prova de que estamos curados, portanto, é que fomos tocados por Cristo e deixamos a sinagoga e passamos para a casa de Pedro, na igreja, na comunidade, para experimentar a graça de Deus na palavra e nos sacramentos. Deus enviou seu próprio Filho ao mundo para estar próximo de nós, assim como Jesus entra na casa de Pedro. O Senhor nos toca com a sua humanidade. O Senhor nos levanta, ressuscita com a sua compaixão e poder. Contudo, ninguém pode amar, que é a expressão do serviço, se antes não sentiu na própria vida o que significa ser amado por Deus.
Deus nos amou de forma gratuita quando éramos seus inimigos, não por nossos méritos e qualidades, mas sendo pecadores. Neste amor que transforma e impulsiona a uma vida nova, segundo o Evangelho, Deus nos dá as graças necessárias para poder amar aos outros. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama a seu irmão a quem vê, diz São João. Depois desta jornada de atividade apostólica, Jesus, saindo da sinagoga da antiga aliança para a casa de Pedro, a comunidade, a nova aliança plena e definitiva, Jesus continua seu ministério curando e no fim do dia decide rezar em silêncio, na oração, na intimidade com Deus. Começando a jornada no seguinte dia, isto é o domingo, depois do Shabat, porque essa jornada ocorre no sábado, no primeiro dia da semana, aquilo que será fundamentalmente o dia da ressurreição, do repouso e da santidade a partir da ressurreição de Cristo. Ele começa a evangelizar, que é a sua missão terrena, a anunciar aos homens o amor de Deus, libertá-las da escravidão, do mal e do pecado. A nova criação se realiza no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, a experiência da vitória de Cristo. Um bom domingo para todos.